seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Cantares 4. Você já sabe que antes de começar esse vídeo, de começar o assunto sério, nós nos tornamos melhores amigas nesse exato momento. Somos sinceras umas com as outras, não somos falsas. E hoje o vídeo ele vai estar, espetacular. Porque eu vou responder umas caixinhas de perguntas de umas meninas que mandaram lá no perfil do Instagram do Cantares 4. Então corre! Aí você tem uma oportunidade de mandar pergunta, então manda lá, amiga. Eu tô com essa faixa aqui na minha cabeça que já disseram que parece alguém que machucou a cabeça, parece um curativo. E é verdade. Cara, por que fica bonito nas outras meninas e não fica em mim? Primeira pergunta. Tenho 23 anos e sou virgem. As pessoas fazem piadas de mim, fico chateada. Amiga, olha, antes de eu falar qualquer coisa pra você que deixou esse comentário, seu caixinha, amiga, eu tenho que, te aplaudir. Esse é os meus parabéns pra você, é o mais sincero que você vai receber na sua vida. Amiga, quando eu li o seu comentário, eu não consegui encontrar um motivo de você ficar chateada. Só de eu ler essa mensagem, eu já vejo que você é uma mulher que se valoriza, uma mulher que se guarda. O mundo, a maioria das mulheres estão correndo pra um lado, você tá correndo pro outro, e isso é algo tão raro, porque essas mulheres que estão correndo do lado oposto de você, elas estão carregando algo, né, seguindo coisas, ideologias hoje em dia que falam, o corpo é meu, então eu faço o que eu quiser com ele. Só que, amiga, isso não é verídico, isso não é verdade. Isso é uma farsa. Eu vejo muito Satanás nisso, pra falar a verdade. Essas meninas que acreditam nisso, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, elas, amiga, geralmente levam tão a sério isso que acham que é normal sair beijando todo mundo, transando com todo mundo. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu era do mundo, né, ainda não tinha conhecido Cristo. Tinha uma menina na festa universitária que eu ia, que ela tava na minha frente, assim, eu tava bem de frente pro palco. Nossa, eu tava curtindo todos os MCs, sabe? Festa universitária. Eu tava reparando nela, né? Aí eu vejo ela beijando um menino. Tipo, foi bem estranho, sabe? Ela só olhou pra ele olhou pra ela e ela falou. E ela fez assim com a mão e já pegou na nuca dele, já... Pum, me beija, caramba! E beijaram. E eu, meu Deus do céu. Aí depois essa menina, ela foi e beijou uma outra menina. Aí passou um tempo, ela fez xixi no chão, né, porque é difícil, né, você ir no banheiro nessas festas universitárias. Ela só abaixou o vestido dela assim, agachou e fez xixi e tal. Aí eu, meu Deus. Eu falei do segurança? Eu falei que ela beijou o segurança? Depois ela beijou, aí eu vi ela beijando segurança e depois ela beijou meu amigo. Aí passou um tempo depois daquilo, eu virei pro meu amigo e falei, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, não. Eu falei, filho, você beijou uma menina que fez isso, isso. Eu rio, mas é de preocupação e de nojo disso acontecer, amiga. É isso que tá acontecendo. A gente fica normalizando que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, o que importa é a nossa felicidade, que o mundo tem estado assim. E é muito nojento, é muito feio. Porque Deus, ele fala que o nosso corpo é o templo dele. Tipo, a gente carrega Deus dentro da gente, algo tão sagrado, sabe? Que ele fez de forma tão exclusiva e assombrosamente maravilhosa pra gente ficar fazendo o que bem quiser dele. Então, amiga, parabéns, porque você tá indo do lado oposto disso. Você se guarda pra uma pessoa certa, tenho certeza disso. Dá pra ver aqui, ó. Você se guarda pro teu futuro marido, sabe? Uma das coisas mais bonitas que tem é o homem e a mulher que chega virgem no altar. E é algo tão raro, você não concorda? É difícil ver hoje em dia isso, né? Só que o que eu te falo, amiga, é pra você continuar. Continue a se guardar. Eu te entendo, porque eu me guardo e, não tô nem aí porque os outros vão falar, porque o que eu ligo é pra o que Deus fala de mim. Eu falei que a gente é amiga sincera. Se você acredita nesse trem que falam aí de o corpo é meu, então eu faço o que eu quiser dele, entenda que não é bem assim, tá bom? Você é filha de Deus, você é a criação dele. O seu corpo é sagrado. Você tem que cuidar dele, tá bom? Não é legal ficar saindo, pegando todo mundo, transando com todo mundo. Isso fica muito feio pra uma mulher. Muito feio. Pra homem também. É muito feio, e eu não quero que isso aconteça com você. Eu fico agoniada de ver essas meninas que saem se entregando pra todo mundo e pra única pessoa que ela precisa se entregar, que é pra Deus, ela não se entrega. Então, amiga que mandou essa caixa de perguntas aí, parabéns, tá bom? Continua assim, não ligue pro que os outros estão falando. Você é referência, você já se tornou referência pra mim. Imagina pras outras meninas. Então se posiciona também pra falar disso. Continua a andar contra a maré, porque a imoralidade sexual, ela é muito aplaudida hoje em dia. Só que é algo tão feio e algo que acaba muito com a gente. Bom, a primeira pergunta foi respondida, não é mesmo? Você entendeu? Que não tem idade pra você perder virgindade, tá bom? Você perde na hora
na hora certa, com a pessoa certa e no seu casamento. Bom, a segunda pergunta, a próxima, ela é um pouco mais complexa porque envolve imoralidade sexual. A nossa amiga perguntou como se livrar do vício de masturbação. Isso é imoralidade sexual, tá bom? Bom, antes de eu começar a falar disso, eu quero falar pra você que escreveu essa caixa de pergunta, que escreveu essa pergunta, que talvez você não perceba, tá? Mas, quem tem o papel de convencer a gente de algum pecado, de falar, tá fazendo isso, vamos mudar isso não agrada o coração de Deus, é o Espírito Santo. Então, antes de eu falar qualquer coisa pra você, às vezes você se sente culpada, você se sente sozinha, você fala, como que eu vou lidar com isso? Eu não consigo parar, é difícil. Eu quero que você entenda, antes de tudo, que você não tá sozinha. Jesus fala, o Espírito Santo, ele nos convencerá do pecado. Então, o Espírito Santo está mostrando pra você, tá falando, filha, vamos mudar isso. Vamos, eu quero te ajudar nisso. E, inclusive, eu até tô falando aqui atrás do bilhetinho, Ele aponta o erro, mas também mostra a cura. O Espírito Santo nos convence de um pecado e também nos ensina. Não, parabéns. O Espírito Santo é top, tá? Então eu já quero quebrar qualquer tipo de coisa ruim que você sente, se sentir sozinha ou culpada. O Espírito Santo tá com você. E, amiga, eu vou te dar um spoiler. Sem o Espírito Santo, você não consegue. O Espírito Santo, um dos papéis dele é nos santificar. Ele vai ajudar na nossa santidade, a nos tornar mais semelhante a Jesus. Então eu quero que você entenda isso. Às vezes você pensa que é você mesmo que tá falando, eu preciso mudar nisso. Mas o Espírito Santo tá falando, vamos mudar isso! Vamos! E já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa, filho, foi levada na cruz. Você entendeu que você não tá sozinha e sem o Espírito Santo você não consegue? Então entenda, porque logo pela sua pergunta eu já vejo você preocupada pra mudar. O Espírito Santo tá aí, fia. Então, o que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual, ela é qualquer prática sexual fora dos padrões de Deus, ou seja, fora do casamento. E há alguns tipos de imoralidade sexual: fornicação, adultério, homossexualidade, incesto. Presta atenção, amiga. Bestialidade, estupro, violência sexual, prostituição, orgia, desejo impuro. Giovana, cadê a masturbação? Amiga, a masturbação, ela tá no meio. Por exemplo, quando a gente fala de desejo impuro, a gente ficar pensando naquilo. Os pensamentos sujos, impuros, é o que leva a gente a se masturbar, não é mesmo? Os nossos pensamentos às vezes fazem a gente se masturbar. Então, pra você entender melhor de onde vem, há um versículo que fala assim: eu, porém, lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher, presta atenção, amiga, com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então, amiga, isso começa do nosso coração e da nossa mente. Até porque lá em Provérbios 4:23 vai falar de tudo que você deve se guardar, guarde seu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Aí lá em Mateus vai falar também, do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual. Então, amiga, antes de tudo você entenda que vem do seu coração. Igual, por exemplo, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, ações, etc. aponta pra onde que o nosso coração tá inclinado. Se ele tá inclinado pra algo impuro, algo sujo, ou inclinado pra Deus. E, amiga, você tem que entender que você tem que guardar o seu coração. Quando a gente assiste uma série, por exemplo, Elite, sabe? Tem muito... Meu Deus do céu, é sexo pra tudo qualquer lado aquela série. E a gente vê aquilo, a gente tá expondo o nosso coração àquilo. A gente começa a absorver aquilo. Você acha que os nossos sonhos, que a gente tem às vezes um sonho sujo, você acha que ele veio da onde, amiga? Muitas vezes, por exemplo, você tá sonhando que você tá matando alguém. Pode ver que você com certeza viu um filme, viu alguma cena, alguma música que tava falando de matar alguém. Tá vendo como que bate as coisas? Então não fica expondo o seu corpo àquilo. Aquilo, coisa feia que passa no filme. Sexo pra tudo qualquer lado. Presta atenção, amiga. Lá em 1 Coríntios 6:18 vai falar: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Por exemplo, se eu quiser fazer mal pra alguém, de dar um tiro na boca de alguém, ele vai sofrer, eu não vou sofrer não, porque vai doer só meu dedo um pouquinho, né? Porque eu vou fazer esse movimento de clicar. Aquilo ali é um outro pecado. Agora, o pecado disso tudo que eu te falei, desses tipos de moralidade sexual, é pecado contra o próprio corpo. E, amiga, caso você não saiba, nós somos templos do Espírito Santo. O que significa isso, Giovana? Amiga, significa que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo, veio habitar dentro de você. Ele mora dentro de você. Então, o que isso significa? A gente carrega o Espírito Santo. Os três são um, né? A Trindade. Então, isso significa que você carrega Deus. E isso é fortíssimo. Você carrega Deus. Ele tá 24 horas com você. O Espírito Santo tá 24 horas com você. Na Bíblia fala, ele habitará para sempre.
em vocês. E um chamado que Deus tem pra gente é glorificar Ele com o nosso corpo. Então fala pra glorificar Ele com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tudo que a gente faz é glorificação a Deus, sabia? Amiga, Deus nos chama pra santidade. Talvez você pense que você não consiga, mas eu te digo que Deus nos deu um espírito de equilíbrio e autocontrole, domínio próprio. É capaz. Mas igual eu disse, sem o Espírito Santo não dá pra isso acontecer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é uma guerra que você vai ganhar, que você já venceu. E amiga, eu já estive no seu lugar. Eu não nasci em família cristã, não nasci em berço cristão, onde vai falar o que é pecado ou não, sabe? Isso foi algo que o Espírito Santo foi falando pra mim. O ato da masturbação, se você tem um problema com isso, você sabe. Vamos ser sinceros, eu falei que aqui a gente é melhor amiga sincera, então a gente vai falar disso. É algo muito gostoso, no início, aí pá! Acabou. Aí vem aquele sentimento ruim, como se a gente estivesse afastada de Deus. Então eu quero falar pra você, não ficar negociando. Seja radical, amiga. Foi como eu lidei com isso. Sendo radical, o primeiro passo é você fugir de tudo aquilo que te desperta aquilo, amiga. Não é difícil. O que ferra mesmo, ó, é o nosso, ó, a nossa mente, nosso corpo pedindo por aquilo, ficando desesperado. Tem gente que fica desesperado porque é viciado em se masturbar. O que me levava a ter problemas com isso? Séries, filmes, música, esses funk hoje em dia que eles cantam como um sexo. Eles parece que eles falam como que é o sexo, eles cantam sexo, sabe? É a posição ali, não sei o que, é tapa na cara, não sei o que. Pelo amor de Deus, amiga, isso é gravíssimo. Sertanejo também, tá? Não vai achar que é só funk, não. Então, amiga, se tiver pessoas que te desperte isso, que tá te levando a cair, sei lá, pecado sexual, fornicação, pessoas solteiras transando, ou adultério, para de negociar. Priorize Deus. O Senhor, Ele vai te ajudar e Ele vai fazer a parte dele nesse processo, só que você tem que entender que você precisa fazer a sua parte. Então, fuja de gatilhos. Eu lembro que, cara, uma das coisas que me ajudou muito na minha santificação e me ajuda é uma parte da Bíblia que fala: sem santidade ninguém verá Deus. Você quer ver a Deus? Você quer, né? Eu quero também. Então, eu vou estar na presença dele, eu quero sentir mais dele, eu quero ser usada por ele. E a santidade é tudo algo necessário pra isso, né? Porque o pecado, ele traz aquele sentimento de se afastar de Deus. É tão ruim aquilo, cara. Ai, Giovana, eu tô deitada aqui, veio o pensamento à noite, amiga, ora. E quando a gente tá dormindo e a gente sonha com sexo? Quantas vezes eu acordo e falo: Senhor, pelo amor de Deus, isso não é do Senhor, repreenda agora. Ou então eu falo: Deus, tô indo dormir agora, já sabe, né? Não quero sonhar com coisa ruim, não. Corre pra aquele que pode te ajudar. Terceira pergunta: existe amizade entre homem e mulher? Essa pergunta, ela é caótica, né? Ela é hate na cara, né? Se você falar alguma coisa errada, você só tá preparando. Bate não, moço. Bate, moço. Amiga, se for pra falar amizade entre homem e mulher, eu tô falando daquela amizade que você diz ser melhor amigo, tá bom? Porque há uma diferença entre amigo-colega e melhor amigo. E o que a gente faz com o melhor amigo? Ou o que a gente faz com a melhor amiga, né? O que eu faço com a minha melhor amiga? Eu saio com ela pra caramba, a gente conversa tudo, eu abro meu coração pra ela, eu falo dos meus problemas, eu abraço ela e ela dorme comigo, que é o que difere mesmo a amizade de homem, né? O homem não vai dormir, o melhor amigo não vai dormir comigo, né? Não vai dormir comigo. E é isso, é a mesma coisa. O que eu faço com a minha melhor amiga é você fazer com o seu melhor amigo. Então, vocês começam a sair juntos, você começa a priorizar ele, dependendo, tem gente que fica de abracinho. Eu, amiga, já tive muitos melhores amigos homens. Meu Deus do céu, eu não tinha amiga. Então você tá no vídeo certo com a pessoa certa. Fazia carinho. Só que aí, amiga, numa dessa, meu Deus, aí que dá um rolo total, porque vai crescendo carência. Muitas vezes eu descontei minha carência nele e ele descontou em mim. E aí que tá o erro, porque em vez de eu jogar essa carência pra Deus, eu tô jogando pra uma pessoa. Tem gente que diz ser melhor amigo e vai e beija ele, fica, né? O novo termo, ficar, né? Que é um pente rala, pá, já era. E tem que tomar cuidado com isso. Essa carência que depois vocês podem querer ficar se beijando, sem compromisso. Só que é numa dessa que um começa a ter sentimento pelo outro, sabe? Sabe quando uma pessoa sente algo para outra, mas a outra não sente? Isso pode acontecer. Mas aí eu falo pra ele: não, eu não quero nada com você. Aí ele vai ficar triste, vai mexer com o emocional dele. Só que mesmo você falando que você não quer nada com ele, você continua saindo com ele, abraçando ele, fazendo carinho com ele, abrindo o coração pra ele, sabe? E são essas coisas que acontecem, o desfraude. Eu já fiz muito isso sem saber o que era. Que é você, tipo, você não quer nada com ele, mas as suas ações parecem que você quer algo com ele. Cuidado que isso machuca, isso é gravíssimo, pecado, amiga. Então envolve muita carência, amiga. A amizade entre homem e mulher, ele dura
até que um dos dois comece a namorar, tá bom? Automático. Então, amiga, se for pra você ter amigo, que seja um amigo que você saia quando tem vários outros amigos e amigas juntos. Cuidado pra você não cair em pecado. Ficar. Ah, vou transar com ele, mas não vai acontecer nada. Amiga, como assim não vai acontecer nada, amiga? Sabe? E outra, amiga, tudo isso, todos esses momentos carinhosos que você tem com o seu melhor amigo, deixa pra viver isso com o seu marido. Deixa isso exclusivo pro seu marido. Hoje, graças a Deus, eu não vou estar abraçada com homem, não. Com amigo, com colega. Só que também pode acontecer de você conhecer o seu futuro marido como amigo, né? Tem que ter isso. Aí vocês conversam, deixa tudo certo, planejado, pra ninguém machucar ninguém e começa a namorar. Noiva, casa, aí tudo bem, aí é maravilhoso. E aí não envolve fornicação, aí não envolve coisa emocional. E amiga, anda com mulher, tá bom? Você é mulher e você precisa andar com mulheres, boas mulheres, que tem essência feminina que venha te puxar mais pra feminilidade, tá bom? Não é bom você ficar andando com muito homem. Escuta o que eu tô falando, que eu já vivi muito com isso, tá bom? Então eu acho que eu falei tudo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, corre lá no Instagram do Cantares 4 pra você acompanhar mais disso. E da próxima, a sua pergunta vai estar aqui. Amiga, Jesus é bom demais. Hoje eu tô num domingo de Páscoa. Cara, eu já senti tanta presença dele. Eu já pude olhar o pôr do sol e falar, meu Deus, aleluia. Amiga, eu te amo, só que Jesus te ama muito mais.